Esses livros aqui são os livros que eu consigo ler com facilidade. Se você não sabe, eu não gostava de ler. Há 8 anos atrás eu achava isso uma perda de tempo. E eu sempre falava assim, leitura é para os fracos. Enfim, mas a partir de uns 2, 4 anos para cá, eu percebi que a gente só consegue adquirir conhecimento através da leitura. E nesse vídeo aqui, que eu dividi em 5 categorias, eu quero mostrar para você alguns livros que podem mudar a sua mente, pode mudar a sua percepção de mundo e pode também mudar a sua forma de pensar. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero te mostrar cada um desses livros aqui que pode mudar a sua mente. A primeira categoria que eu trago aqui para você é a categoria da espiritualidade. Quando alguém fala sobre espiritualidade, muitas vezes nós pensamos em religiões como o judaísmo, o cristianismo, islamismo, todas essas partes de ismo, né, hinduísmo. Então, quando a gente fala sobre espiritualidade, nós estamos falando assim de uma coisa cosmovisão, de um negócio assim meio obscuro, alguma coisa que tem a ver com esses negócios aí de espírito, tá? Mas não é nada disso não. Nessa categoria aqui eu quero te mostrar que espiritualidade, na minha visão, tem muito a ver com o que você acredita, nas suas convicções. Você não sabe, eu sou convertida ao cristianismo há 12 anos. Você não sabe o que está sabendo agora. Desde lá, eu aprendi que alguns livros são interessantes e muito mais do que isso, são importantes para a nossa vida. E nessa categoria de espiritualidade, eu trouxe o primeiro livro aqui para você, que é Bíblia Sagrada. Para mim, ela é sagrada, ela é muito importante esse livro aqui, por quê? Primeiro porque eu acredito que esse livro ele foi escrito por Deus. Apesar das pessoas falarem que o livro ele é escrito por homens, realmente é escrito por homens, né? Até porque a pessoa não vai, né? Deus não vai sair lá de onde ele está e escrever o livro aqui, ter deixado o livro aqui. Até porque Deus é espírito e Deus não pode, né? No mundo imaterial, ele não pode vir no mundo material, né? Então, negócio meio filosófico, né? Então a Bíblia Sagrada para mim, ela é importante por causa disso, porque eu a vejo como uma carta de Deus para os seus filhos. Inclusive aqui na descrição do meu canal tem isso. E pelo segundo motivo, é porque a Bíblia ela é um guia de fé e prática. Ou seja, aqui nessas, né, de Gênesis e Apocalipse, tem muitas lições que eu posso tirar. E não somente tirar, né, só assim no mundo imaterial. Eu acredito que quando a gente lê algum livro ou lê alguma coisa, a gente tem que obedecer 3 pilares, que inclusive eu vou trazer aqui no canal, que é o pilar da ler, né, aquilo que você está lendo, aquela atividade que você está fazendo, ler, aprender, né, então quando você lê, você aprende alguma coisa, você está sempre exercitando ali o que você aprendeu, e o terceiro pilar é o pilar da obediência. Então, você leu, você aprendeu, agora você vai ter que obedecer aquilo que você aprendeu. É muito importante e interessante. E esse livro aqui, ele é completo, né? Bíblia Sagrada, ele é completo, porque você lê, você aprende e você aplica. E é por isso que eu creio que, para mim, na minha vida, esse livro aqui me mostra como viver em ética, viver em moralidade, tá, pessoal? Viver uma vida que preste aqui nessa terra, né? E também seguir aos passos de Jesus Cristo, né, conhecendo ele a fundo. Então, a Bíblia Sagrada vai ser sempre um livro importante a se ler, um livro importante para viver aí uma vida que agrade a Deus, se importando com os outros. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui para você, Bíblia Sagrada, né? Aí para você, se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, né? Link aqui na descrição, tá aqui embaixo pra você comprar. Outro fator que eu lembrei é que a Bíblia, ela foi escrita, como já falei, por homens, e pessoas morreram para que essas escrituras pudessem chegar até hoje. Então, se as pessoas morreram, é porque tem alguma coisa de importante aqui nesse livro. Então, por favor, né? Bíblia Sagrada, se as pessoas morreram, com certeza tem alguma coisa interessante e importante para que seja preservada. Primeiro livro aqui de espiritualidade, Bíblia Sagrada. O segundo livro que eu tenho aqui para você é O Poder da Oração Transformadora. Como eu sempre falo, né, eu falei ainda agora, eu obedeço esses 3 pilares: a leitura, ao aprendizado e à obediência. Porque não adianta nada você só ler e filosofar e refletir sobre aquilo se você não coloca em prática. E nesse livro aqui te ajuda muito a botar a sua oração em prática. Bom, eu acredito que existe um Deus, né, que criou os céus e a terra, e o poder da oração é onde eu tive uma ótima oportunidade de exercitar a oração. Até porque nós, como cristãos, temos a necessidade de orar a Deus, né? Se você acredita em Deus e você não ora, meu amigo, né? Então, vamos rever esse conceito de cristianismo.
Mas eu trouxe aqui para você esse livro aqui, deixa eu só ler ele aqui para você. Ele vai trazer algumas orações e alguns... Ao final de cada capítulo desse é interessante porque ele te manda fazer alguma coisa. Ele traz a oração da confissão, a oração de salvação, a oração de libertação, de submissão, de louvor, de promessa e de bênção. Então, 7 orações aí para você ter uma comunicação melhor com Deus e também não se esquivar ali do poder da oração. Eu não sei falar o nome dessa autora, Stormy Omarjan. Não sei, tá? Um dia eu vou aprender inglês e vou falar tudo isso bem. O outro livro que eu tenho aqui pra você é esse aqui, ó. O Homem, o Local Onde Deus Habita, de A.W. Tozer. Ele me fez muito aprender. E aqui eu também aprendi a importância da Bíblia. E ele fala sobre o coração do homem e que Deus quer habitar nesse coração. É muito legal aí pra você também entender. E eu sempre vou atrás de livros, porque é importante a gente entender do que a gente acredita. Então, essa aí é uma ótima opção para você conhecer o coração do homem. Outro livro que eu trouxe aqui de espiritualidade é esse livro aqui, ó. Graça Transformadora, de Luciano Subirá. Eu, particularmente, não sou da doutrina do Luciano Subirá, não acredito muito no que ele, né, ali, na doutrina que ele tem. Mas esse livro aqui, ele é um estudo, ele fez um estudo dos princípios, né, dos pilares do cristianismo. E como eu sempre falo, eu não tenho uma fé cega, eu sempre vou atrás do que eu estou aprendendo, do que eu quero aprender. Então, ele traz aqui sobre esse tema, a graça transformadora, que é a graça de Deus. Porque se você não sabe, a gente vive no mundo da graça, né? Agora, a partir do Novo Testamento, a gente vive no mundo da graça. E ele vem trazer uma explicação tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Então, Graça Transformadora é um livro teológico para você aprender sobre espiritualidade, especificamente cristianismo. E a segunda categoria que eu tenho aqui para você é a categoria de política e eu vou colocar também direito. Pessoal, se você não sabe, eu não sei em que tempo você está assistindo esse vídeo, mas eu sei que a política não vai mudar a realidade, a nossa realidade. Hoje, essa política que está sendo implementada no Brasil, ela não muda a realidade da pessoa que está na miséria. Ela não vai mudar a realidade da pessoa que é pobre. E muito menos vai mudar a realidade da classe média ou da classe alta. Até porque político, ele não está preocupado, né, com o que você vai comer amanhã, ele não está preocupado se você pega ônibus lotado, ele não está preocupado se você tem o que comer amanhã ou deixa de comer. Ele quer apenas estar lá em Brasília, né, lá no meio do nada, desculpa aí pessoal de Brasília, e resolvendo as coisas aqui no norte do país, né, uma coisa muito ruim. Então eu sempre falo nesse canal, um dia eu posso mudar de opinião, eu não tenho preconceito nenhum contra a política, eu acho que é importante ter políticas sim, mas a política que hoje é implementada no nosso país é uma política muito mais... Eu não concordo. Então, eu creio que a política implementada não vai mudar a nossa ideia. E a política implementada não vai mudar a nossa realidade. O que vai mudar a realidade é nós, como pessoas, se importar com as outras pessoas. É fazer melhor a nossa vizinhança, é dar o nosso melhor na igreja, se você é de alguma igreja, é dar o nosso melhor a outra pessoa. Isso vai ajudar muito, vai ajudar 1000 vezes mais do que um político que está com a caneta lá em Brasília. Então, eu acho isso. Eu não estou dizendo aqui que você não deve estudar sobre isso, até porque eu fui estudar um pouco de política. Eu não sou cientista político, nem quero me formar nisso, mas eu trouxe livros aqui para que você possa ter uma dimensão do que é direita e esquerda, mas eu sempre me conformo ali mais à direita, eu acho, porque, né, sou cristã, então não tenho um pensamento muito à esquerda. Então, eu trouxe esse livro aqui, ó, Conservadorismo, do autor Roger Scruton. Roger Scruton, ele foi um professor filósofo, né, ele deu aula, ele morreu acho que em 2020 ou 2021, não lembro muito bem, mas ele fala sobre essa parte de política nesse livro aqui, Conservadorismo, um convite à grande tradição. Esse livro me ajudou muito a entender esse movimento político, o conservadorismo, até porque quando começou esse movimento aqui no Brasil, eu fui atrás de estudar. Eu não queria ser enganado, eu não quero ser enganado, assim como eu não quero que ninguém engane você. Então eu fui atrás de saber as histórias, de saber como surgiu, de saber o que é. E esse livro me ajudou muito, né? Mas como eu falei, é o livro de um filósofo, então provavelmente você tem que ter paciência, você tem que estudar esse livro. Então o conservadorismo é um movimento político e aqui nesse livro ele vai mostrar a história, quem foram os pensadores, quem estava ali por trás desse movimento, fala sobre... socialismo também é uma parte interessante, fala sobre neoliberalismo, liberalismo. Então, alguns termos que a gente vê aí, né, nos jornais, na televisão, ou até as outras pessoas conversando mesmo. Eu fui procurar e vi aqui, né,
esse livro aqui, Conservadorismo, e eu me identifiquei muito mais com os conceitos conservadores do que com os conceitos, né, da parte do movimento político de esquerda. Até porque, segundo esse autor aqui, a tradição, né, vem com o fato de muitos desses autores e pensadores desse movimento conservadorismo, eles vêm com esse lado mais cristão também. Por isso que eu fui atrás, e é uma ótima referência, né? Roger Scruton, ele é um filósofo, e ele também é autor de outro livro que eu ainda não li, né? Que é o autor de Como Ser um Conservador. Eu ainda não li, mas esse aqui me ajudou muito a entender o que é conservadorismo, o que é toda essa parte de movimento político. Tá bom? Conservadorismo, Roger Scruton. Essa parte que eu dividi aqui, essa categoria, foi tanto do política quanto do direito, né? Então eu trouxe aqui outro que eu achei interessante. Se você não sabe, né, a justiça do nosso país, ela tá meio injusta, assim, né? Tem juiz que não tá seguindo a lei. Mas esse vídeo aqui não é para isso. E quando apareceu um projeto de lei, eu estava antenada, que ficava ali, quer barrar algumas coisas das redes sociais, e eu fui atrás de saber se tinha um livro, e realmente a pessoa tem um livro, não sabia. Mas eu trouxe aqui, ó, Inquérito do Fim do Mundo, Apagar das Luzes do Direito Brasileiro. Esse livro aqui, ele reúne vários juristas, entre eles juízes, advogados, membros do Ministério Público de alguns estados, e ele foi organizado pela Cláudia R. de Moraes Piovesan, né? Desculpa, senhora, eu não sei falar o seu sobrenome, mas ela organizou como em formas de artigo científico. É uma leitura muito fácil de se fazer, porque tem alguns termos do direito, mas também tem termos que você entende, que nós, como leigos no direito, ou leigos ali no judiciário, a gente consegue entender muito sobre esse livro aqui. E eles vão falar sobre o processo de o que deveria ter acontecido até chegar, né, nesse projeto de lei, porque, né, querem acabar com a liberdade no Brasil, digamos assim. Então esse livro aqui é muito interessante, se você também é da área do direito, aí se assiste meus vídeos, não sei se alguém tem, né, coloca aí no comentário qual é a sua profissão. Mas eu, não sendo dessa área do direito, eu consegui ler e consegui compreender sobre os processos que tem ali no nosso direito, no judiciário brasileiro. E ele vem dizer sobre esse inquérito que virou um projeto de lei, né? Então, aí se você tem curiosidade em saber como foi criado o projeto de lei, acho que é PL 2630, esse livro aqui vai te ajudar muito a entender o processo que deveria ser feito, na verdade, e que não foi feito. Então, essa categoria aqui é para você, mais política e direito aí no Brasil. A categoria que eu trouxe aqui para você é a categoria do dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro, você deve pensar em pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas que têm uma Ferrari, pessoas que têm... Enfim, quando eu fui estudar marketing digital, né, falar sobre gravar vídeos aqui no YouTube ou fazer alguma coisa na internet, você tem que ter um pouco ali de noção do que é marketing digital. E toda vez que roda um anúncio aqui, quando você abre algum vídeo do YouTube, ou quando você abre ali redes sociais, né, Instagram, TikTok, você vê um anúncio. Então isso daí é marketing digital, é vendendo na internet. E provavelmente quando você vê esses anúncios aí desses caras com Ferrari, roupa de marca, ostentando viagens, cara, você já pensa, né, que esses caras têm muito dinheiro. Realmente, eles devem ter muito dinheiro. Mas dinheiro não se resume só a isso, né? Se você é uma pessoa que acredita em Deus, dinheiro é importante. Eu entendo que dinheiro é importante sim, porque dinheiro te ajuda a realizar sonhos, te ajuda a ter uma condições financeiras melhor, te ajuda a fazer com que você viva bem, coma bem, esteja bem, né? A gente não deve ser, a Bíblia não condena a gente ter dinheiro, a Bíblia condena a gente amar ao dinheiro. Então, ser rico não quer dizer que, né, você tem que amar o dinheiro. Riqueza é relativa para todo mundo, né? Você pode perguntar de alguém que seja mais sábio, uma pessoa rica, bilionária, né, o que ela acha que é riqueza, né? Então, normalmente ela vai dizer que ela ganhou o mundo, né, ganhou todo o dinheiro e às vezes não tem nem amigo para compartilhar, né, toda essa riqueza. Mas eu trouxe esse livro aqui que ajudou a realizar um sonho e eu sempre vou indicar ele, porque esse livro aqui, ó, Do 1000 ao 1.000.000, do Thiago Nigro, tá? Eu tenho minhas ressalvas com o Thiago Nigro, né, agora ele é cristão também, não sei, né. Enfim, ele tem um canal aqui no YouTube chamado Primo Rico, do 1000 ao 1.000.000, sem cortar o cafezinho. Aqui eu aprendi muito, pessoal, sobre dinheiro, sobre investimento. Eu sei que cresceu agora, de uns tempos pra cá, acho que foi uns 5 anos pra cá, cresceu muito esse pessoal falando sobre dinheiro aqui na internet, investimento. Você tem que investir em tesouro direto, tem que investir em fundos imobiliários, né? Sei. Esse livro aqui me ajudou muito porque ele, com que eu estudasse sobre termos
que o mercado financeiro traz pra gente, e pra não ser enganado também, né, que tem muito charlatão aqui na internet que quer ganhar o seu dinheiro vendendo curso, né, e eu não comprei curso nenhum ainda, né, de investimento. Mas eu li esse livro aqui, ele me ajudou bastante. E com esse livro aqui, com as técnicas desse livro, com o que ele me ensinou de teoria, eu consegui aí juntar dinheiro e realizar o meu maior sonho, né? Até agora foi o meu maior sonho, porque eu tenho, né, ver outros sonhos agora. Essa categoria de dinheiro aqui, eu trago o livro do Thiago Nigro, vai ser importante e interessante para você não ser enganado, não cair no conto do vigário aí de qualquer pessoa que quer vender curso para você e você ali tirar o seu melhor desse livro e entender quais são os termos, porque assim, como eu falei, você tem que ler, aprender e obedecer. Esse livro também te ajuda muito a ter esses 3 pilares. Se tu gostou do vídeo até aqui, eu te peço para tu deixar o teu like aqui embaixo também e se inscrever, né, para que a gente possa crescer essa comunidade aqui, tu não ser enganado. O outro livro que eu trouxe para você nessa categoria é o livro da Natália Arcuri. Ela também tem um canal aqui no YouTube chamado Me Poupe, e ela também me ajudou. Eu também tenho minhas ressalvas contra ela, tá? Não é a pessoa em si, pessoal, mas assim, o conteúdo que eles passam pra gente é um conteúdo interessante, um conteúdo importante. E eles falam sobre dinheiro. E como eu já falei, né, dinheiro não é tudo, mas ele te ajuda muito a realizar várias coisas. Então eu deixo aí na tela porque o meu Kindle, ele tá descarregado, ele tá ali em cima, ele tá descarregado. E eu deixo aqui na tela esse livro. Ela me ajudou muito a ter a organização financeira, a entender sobre dinheiro, a entender ali como eu devo me organizar, me deu insights ali que eu pudesse organizar o meu dinheiro, investimento também. Esses 2 livros eu sempre vou indicar porque eles me ajudaram muito sobre esse dinheiro, porque eu não sei você, mas nas nossas escolas, nas nossas faculdades, a gente não tem isso. As pessoas não chegam pra gente e ensinam sobre educação financeira, porque é importante. Então, até mesmo os nossos pais, nas nossas casas, não teve tanta essa educação e não passou pra gente, por exemplo. Né? Na minha casa, eu fui a primeira pessoa a estudar isso, eu acho que sim, né? De nós aqui. Meus pais não me educaram assim, né? Mas eles sempre me deram ali o ensinamento sobre de que trabalhar é importante, ter dinheiro é importante. Então esses 2 livros na categoria dinheiro, para que você possa também se organizar financeiramente e assim viver uma vida melhor, né? Ali realizando seus sonhos e tendo a sua melhor condições de vida. Quarta categoria, acho que é a quarta categoria que eu trouxe aqui para você, é a categoria de ficção. Na categoria de ficção, eu sempre tenho aquela imagem de que, cara, é um sonhador. Se você é sonhador como eu, uma sonhadora como eu, coloca aqui embaixo e eu sou sonhadora. Porque eu acho assim que é importante você sonhar com as coisas, você querer chegar em algum lugar sonhando. Mas nem só de sonho vive o homem, meu caro Jedi, né, meu caro Padawan. As pessoas têm que trabalhar para esse sonho. Então, sonhar não é, digamos assim, não é pecado. Eu acho importante a gente sonhar. Eu sou uma sonhadora, eu me classifico assim, eu gosto de me imaginar daqui a 3 anos, a 2 anos. E eu gosto muito de ser sonhadora, porque assim às vezes a gente tem um escape, né, nessas nossas realidades. E muitas vezes no mundo digital a gente tem essa percepção de que todo mundo faz, menos a gente, né? Mas não é verdade. Você é uma pessoa sonhadora, você corre atrás dos seus sonhos, com certeza você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que tem alvos a se alcançar. E nessa categoria de ficção que eu trouxe aqui foi esses livros aqui, esses 2, e o primeiro dele é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Por que eu trouxe esse livro? Na minha adolescência, esse livro e o outro livro do Júlio Verne, que é um escritor fantástico, eles me ensinaram uma coisa muito interessante. Foram sonhos e correr atrás dos seus sonhos. Nesse livro aqui, o Fogg, que é um senhor inglês, ele foi desafiado, na verdade, a dar a volta ao mundo em 80 dias, né? Ele foi meio que, lembrei que você consegue, né? Eu duvido que tu faça isso, então, né, no começo desse livro foi assim, duvidaram dele. Ele foi lá e tentou fazer dar a volta ao mundo em 80 dias. Eu não vou dizer se ele conseguiu, porque você vai ter que ler o livro, tá? Mas assim, marcou muito a minha adolescência, apesar de eu não ter gostado tanto de ter lido na adolescência, mas esse livro aqui me deu esse insight. Eu gostei muito, porque ele é um livro de ficção, ele é um livro de conta história, então eu gosto muito de ouvir história. Você também, né? Você tá aqui, tá
tá ouvindo história também. Esse livro vai contar a história de Fogg. Esse livro me fez sonhar muito, me fez imaginar lugares lá em 1800 e alguma coisa. Então esse livro aqui, ele é também um livro histórico para você entender tanto história quanto geografia mundial. É muito interessante, importante para você. Ele tá assim, dessa forma, porque eu comprei ele no sebo, mas eu achei muito bonitinho ele, e comprei isso aqui. Ele e o que tá ali, que é o Viagem ao Centro da Terra. Então, livro de ficção aí para você. Outro de ficção que eu trouxe aqui é o livro do autor que eu tenho uma admiração enorme, um autor assim que, quando eu me converti ao cristianismo, ele foi a minha referência. E quem? Nada mais, nada menos que C.S. Lewis. C.S. Lewis foi o meu alvo, né, a ser alcançado, assim, ainda não consegui. Mas ele é um escritor cristão. Antes, se você não sabia, ele era ateu e se converteu ao cristianismo também, passou a escrever sobre essas histórias cristãs. E nesse livro aqui, O Grande Divórcio, ele vai fazer uma viagem do inferno até o céu. E ele vai dizer como é que se comportou, o nosso personagem se comporta. E eu tenho muita admiração por esse livro aqui, porque ele traz pra gente, com essas alegorias, a gente tira muita moral. Hoje em dia eu acho que não tem mais aquela parte de moral da história, né, como tinha antigamente, quando nossos pais contavam história. Eu não sou tão velha assim não, mas eu gostava muito de ouvir história, eu gosto de ouvir história. E sempre tem que ter uma moral para que a gente possa aprender. E esse livro aqui, ele é importante e interessante de se ler. Então, O Grande Divórcio, para você ler aí também nessa parte de ficção. Esses dois livros moldam muito meu imaginário, esses livros todos moldam muito meu imaginário. São livros que me ajudam bastante a sonhar, a ter controle financeiro, melhor facilidade em fazer as coisas. Porque a gente precisa ler, aprender e obedecer o que foi lido. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. E fica comigo aqui nesses vídeos. Aqui nesse vídeo sobre os autores que eu tô fazendo aqui, essa webclass para você conferir. Fica também com esses vídeos aqui, o último vídeo que eu trouxe aqui no meu canal para você ver. E esses outros vídeos aqui que o YouTube vai recomendar para você. Fica comigo aqui nesse canal, nesses vídeos aqui. Ou então, eu te espero no próximo vídeo.